Tava em apuros ou em apuração? Mônica, bom dia para você. Mais em apuros técnicos aqui do que em apuração, hoje excepcionalmente. Mente, Mônica, não, tá numa super apuração aqui. Ô, Mônica, todo dia uma novidade, todo dia um elemento adicional envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A pergunta que todo mundo faz, vai preso, não vai, há elementos para isso? O que você tem de novidade, de informações de bastidores? Tá ruim, né, a situação dele, né? Piorou essa semana bastante depois desse relatório da Polícia Federal. E o assunto do dia dessa sexta-feira vai ser esse. Bolsonaro tem que ser preso, não tem que ser preso. Mais do que isso, ele vai preso ou não vai preso? Então ele já está em prisão domiciliar, ele vai ser transferido para uma outra prisão, vai para uma cela da Polícia Federal, vai para Papuda, né? A oposição, a família, hoje, o Sheila, vai jogar muita lenha nessa fogueira ao longo do dia, tá? Eles já estão apresentando pedidos ao Supremo Tribunal Federal para que o ex-presidente seja, sim, transferido para uma prisão, alegando, entre outras questões, a garantia da ordem pública, né? O Bolsonaro descumpriu diversas medidas cautelares, segundo a Polícia Federal, né, que poderiam justificar essa prisão. Agora, Sheila, só quem sabe se o Bolsonaro vai ser preso ou não é o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Ele não costuma dividir isso nem com os próprios colegas, né? Em tese, ele ainda não tomou essa decisão, porque ele vai ter que receber os argumentos da defesa, vai ter que ler, vai ter que entender, vai se convencer ou não e só então vai decidir. Vamos dizer que ele já pode ter uma tendência, mas em tese nem ele saberia ainda se prende ou não, né? Tem que ouvir a defesa. Agora, os advogados do caso estão divididos, né? Uma parte acredita que o Bolsonaro amanhece na Papuda amanhã, Papuda, aquela prisão de Brasília, célebre, ou amanhece numa série especial da Polícia Federal, e uma parte acredita que não há razão para essa prisão evoluir de domiciliar para preventiva, né? Ou seja, para que ele seja transferido da prisão em casa para uma prisão verdadeira, né? Em primeiro lugar, porque essa desobediência toda apontada pela Polícia Federal, ele disseminou mensagens para serem usadas em redes sociais, colocando ali o Eduardo, xingando ele, atuando, quer dizer, comprovando que eles estão atuando para coagir os juízes, né? Tudo isso aconteceu antes de ele ir para a prisão domiciliar. Então, agora ele já está preso. Está em casa, mas ele está preso. Então, a situação, Sheila, estaria sob controle. E o argumento da ordem pública não sustentaria. Quer dizer, ele está preso, está em casa, está sem acesso ao celular, não está, até onde a vista alcança, não está distribuindo mensagem, né? Está lá comportado. Então, por que teria que piorar a situação dele antes da condenação? E do ponto de vista político, Sheila, é isso. O melhor seria também não subir a temperatura. O julgamento do Bolsonaro começa em poucos dias, ele já está mesmo preso em casa. É possível esperar mais 1 ou 2 meses até que ele vá definitivamente para um cárcere. Então, portanto, essa é a situação e as apostas se dividem. Mas esse vai ser o assunto, Sheila, e a grande expectativa de hoje é essa. Vai ou não vai preso? Então, oposição à família, os defensores, vai todo mundo se mobilizar em torno dessa expectativa. E nós também, né, Sheila? Claro, lógico. Agora, Mônica, é o que você colocou agora ao final e eu ia dizendo, né? Será que Alexandre de Moraes faria isso sem aguardar um julgamento que está tão... A gente está às vésperas do julgamento praticamente, marcado para 2 de setembro. Será que faria isso? Porque isso tem um poder de colocar mais fervura nessa panela sem necessidade, Sim. talvez. Em outras situações em que existe essa ponderação, ele fez, né? Por isso é que fica sempre essa dúvida, né? Ele em outras situações de que, não estava na hora, não era o momento, para que prender, para que piorar, o Supremo estava sendo tão elogiado, voltou a ser questionado, mas de fato ele fez. Então é daí, pelo histórico, que se tem essa grande dúvida, né, Sheila? Se ele endurece ainda mais ou se ele aguarda o julgamento. As apostas se dividem e cada grupo político vai fazer aí a sua aposta e o seu movimento, né? Um movimento para desgastar mais o ex-presidente, que sai muito, né, arranhado com esse relatório. Do ponto de vista pessoal, sai arranhado, a família sai arranhada, né? Primeiro pelos palavrões que pai e filho trocam, Pois tudo é. bem, faz parte da relação deles, não é uma coisa nova,
Mas assim, um pouco, não é muito comum em todas as famílias, vamos dizer assim, né? E em segundo, dinheiro, muito dinheiro correndo nas contas. Então teve uma campanha de Pix, muita gente colaborou, ele arrecadou muito dinheiro, mas de qualquer forma, 44 milhões. Quando se fala em muito dinheiro, as pessoas olham e ficam naquela dúvida, né? Sheila, qual a origem, para onde foi, quem ele pagou, o que, que ele movimentou. É muito, muito dinheiro, né, para um país como o Brasil. É, e aí, enfim, tem todas as outras questões que estão colocadas nesse relatório que geraram um desgaste grande para ele essa semana. Então, revertendo, né, aquela vitimização e tal que estava acontecendo. Então, é isso. Vamos ver se para por aqui. E aí, os próximos passos vêm no julgamento, ou se hoje nós temos uma medida mais drástica.